muito bom dia a você que está aí presente neste momento, na sua casa. É uma satisfação muito grande nós estarmos em comunhão, ligados com a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a participar deste culto. Pegue a sua Bíblia, se prepare, acompanhe os nossos momentos que nós iremos passar aqui, juntamente também com a Palavra de nosso Deus. Deus quer, neste momento, conversar com você por meio da sua Palavra, e isso é muito importante. Por isso nós vamos iniciar o nosso momento de culto em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Antes de nós entrarmos e estudarmos a Palavra de Deus, que é muito importante, nós queremos primeiro confessar os nossos pecados a Deus. Queremos diante dele reconhecer que nós carecemos do seu amor, carecemos da sua misericórdia, e que Ele possa, então, por meio de Jesus Cristo, vir até nós com o seu perdão. Por isso, convido você, neste momento, a ir em seu lar. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso bondoso Deus. Ó Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, ó querido Deus, nós sabemos que nós somos pecadores. Sabemos, ó Deus, que nós somos imperfeitos. Por vezes o mundo nos diz que nós temos uma centelha de bondade e uma centelha de maldade. Por vezes as filosofias deste mundo dizem que nós temos dentro de nós tanto o bem como o mal. Mas nós sabemos, ó bom Deus, que nós somos maldosos por natureza. Sabemos que o pecado fala mais alto dentro de nós. E o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Mas o mal que nós não queríamos, nós acabamos cometendo. Por isso, ó bom Deus, nós pedimos a Ti, tenha misericórdia de nós, olhe para nós com bastante amor e compaixão, não fique em silêncio diante da nossa oração, responda-nos com o Teu amor, pois nós carecemos da Tua resposta, nós carecemos da Tua bênção e da Tua graça. Precisamos, Deus, do Teu perdão neste momento. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querida igreja, querido irmão, querida irmã, querido amigo e amiga, é bem verdade que Jesus veio a este mundo para morrer pelos pecadores, por todos nós. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, é então que nós fazemos realmente a dinâmica da fé, onde percebemos que nós precisamos de Deus. E quando nós percebemos que precisamos de Deus, acontece o arrependimento. Nós olhamos para Deus de forma diferente. Ele já não é mais aquele juiz carrasco. Deus agora é amor, porque Ele envia o seu próprio Filho para nos estender o seu perdão e nos dar a salvação. Por isso eu posso anunciar a você, querido irmão e irmã, os teus pecados estão perdoados, em nome de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Isaías 56, versículo 1, do 6 ao 8. O Senhor Deus diz ao seu povo: sigam a justiça e façam o que é direito, pois daqui a pouco eu vou livrá-los, mostrando assim o meu poder salvador. E aos estrangeiros que adoram o Senhor, que o amam e o servem fielmente, o Senhor Deus diz: se vocês obedecerem às leis a respeito do sábado e forem fiéis à minha aliança, eu os levarei ao Monte Santo e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei os sacrifícios e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Vou trazer ainda outros para a terra de Israel e juntá-los ao meu povo que eu já trouxe de volta. É isso que diz o Senhor Deus, que trouxe de volta para a terra de Israel o seu povo que era prisioneiro em terras estrangeiras. Neste momento nós vamos então confessar a nossa fé, aquilo que nós cremos, e eu convido você a prestar atenção naquilo que nós vamos falar. É muito importante. A confissão de fé, ela representa aquilo que nós cremos. Basicamente isso, nós sempre falamos isso. Mas se um dia alguém perguntar para você em o que você crê, diga o credo. Por isso, vamos então confessar segundo as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A leitura para o Evangelho de hoje é a leitura de Mateus, capítulo 15, dos versículos 21 até o versículo 28, aonde assim está escrito: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajuda. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Até aqui a leitura do Evangelho para o dia de hoje. Vamos orar, pedir a orientação de Deus. Ó Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós pedimos, Senhor, a Tua orientação. Mediante o Teu Espírito Santo, nós pedimos que nós possamos entender a Tua palavra, gostar de ouvir, meditar e também fazer com que ela se torne útil a todos nós. Ó Senhor Deus querido, abençoe a nós neste momento em que nós vamos receber o Teu perdão por meio da palavra, a palavra proclamada, a palavra revelada que está diante de nós. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos estimados irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, nós gostaríamos no dia de hoje de meditarmos sobre o texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 15, dos versículos 21 ao 28. A pergunta que eu começo neste momento de reflexão é como um mas tem importância. O mas é uma conjunção adversativa. Por exemplo, uma mãe pode dizer assim: ó, meu filho, você pode sair com os seus amigos, mas... E aí vem todas aquelas instruções. O mas, ele dá essa ideia, né? Ele vai trazer uma ideia diferente daquela que você está colocando no início. Por isso é adversativo. Na verdade, o mas está bem mais presente em nossas vidas do que nós percebemos. Vocês já repararam nisso? Nós temos mas em contratos. Nós temos ali os benefícios e os deveres. Nós temos os mas nas propagandas. Nós vemos lá a propaganda, mas o juro é tanto. Nós temos o mas dentro das igrejas. Muitas vezes nós vemos pregações por aí onde as pessoas dizem: Jesus perdoa, mas... E aí continua a frase. Porém, antes de nós continuarmos com essa pequena aula teórica de comunicação, nós queremos olhar para o texto do Evangelho de hoje, que é o mais importante e é o nosso objetivo aqui. Percebam uma vez que Jesus ele se depara com uma estrangeira no texto que nós estamos lendo. Jesus estava indo em direção a Tiro e Sidom, como diz ali o texto. Era numa região fronteiriça do povo de Israel. Ficava realmente ali perto da fronteira, na verdade, além das terras do povo de Israel, do povo judeu daquela época.
E aí então Jesus chega naquela região e essa mulher pede ajuda a Deus. Como nós lemos ali no texto, no versículo 22, ela diz: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. E aí Jesus então não responde. Jesus se cala. E aqui nós temos a primeira coisa a observar no texto de hoje. Deus, quando se cala, é a pior coisa que existe. Jesus ficou calado. O silêncio de Jesus incomodou. Incomodou ao ponto de os discípulos, então, ficarem desconfortáveis com a situação. E eles falam, vamos dizer assim, eles orientam Jesus a mandarem essa mulher embora. Como nós vemos ali no texto, eles dizem, mandem essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. A mulher, ela continuava seguindo e pedindo ajuda a Jesus. Esta atitude inesperada de Jesus, uma atitude hostil, nos assusta. Jesus responde então aos discípulos, não a ela: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Naquele momento não era o foco aquela mulher. Jesus estava focado na sua missão, nas ovelhas perdidas do povo de Israel. E isso se comprova no texto bíblico, se nós lermos todos os evangelhos, os 4 evangelhos, tanto de Mateus como de Marcos, como de Lucas e João. Jesus sempre dizia isso: eu vim primeiro para os judeus, eu vim primeiro para salvar a casa de Israel. Depois nós vamos voltar a isso, mas então o diálogo continua acontecendo, como nós vemos no versículo 25 e 26. Então no versículo 25, ela vem novamente, depois de Jesus responder aos discípulos que ele não veio para as pessoas que não são do povo de Israel, e então Jesus continua caminhando e ela novamente vem no versículo 25, se ajoelha aos pés dele e diz: Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. Ela estava totalmente desesperada. Ela precisava urgentemente da ajuda do Senhor. E aí então Jesus responde no versículo 26, mais uma vez de uma forma inesperada: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Essa reação é assustadora de Jesus. Parece até mesmo que ele está rejeitando aquela mulher. Mas essa reação, ela precisa sim ser melhor compreendida. E aqui é importante um segundo ponto nós levantarmos neste momento de reflexão. Jesus, ele não é aquele bonachão, como nós poderíamos dizer. Jesus, ele não é aquele bonzinho. Sabe, aquele caminhando alegres, vamos para o céu, E aí então, não que essa música esteja errada, sim, nós cantamos ela, mas Jesus, ele não é aquele, nossa, olha que legal, ele é, vamos dizer assim, um hippie. Jesus não é um hippie. Jesus também precisa, quando ele precisa, ele é ríspido. Jesus também se torna, às vezes, hostil. Nós vemos isso muitas vezes com os fariseus. Jesus fortemente repreende, é duro. Jesus muitas e muitas vezes no texto bíblico admoesta os seus próprios discípulos por falta de fé, por falta de confiança, por falta de conhecimento. Nós não precisamos ser advogados de Jesus. Ele é a plena personificação de Deus e sabemos que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é justo. A segunda coisa importante nós levantarmos aqui sobre essa questão dessa reação de Jesus é porque realmente a missão precisava acontecer em Israel.
O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, foi o povo que recebeu a lei que precisava ser cumprida para que o povo recebesse a salvação e o perdão dos seus pecados. Mas essa lei não foi cumprida. Os 10 mandamentos foram quebrados por todos. E Jesus agora então precisava primeiro salvar este povo. Ele precisava cumprir a lei. Ele precisava ser o Israel. Jesus era o Israel. O Israel perfeito que cumpriria a lei perante Deus e salvaria o povo. E uma outra coisa que nós poderíamos dizer aqui também é que, na verdade, neste momento, no contexto em que nós estamos lendo, tudo conspirava para um encontro desagradável entre essa mulher e Jesus. Jesus era judeu, ela era um gentil. Jesus era um amigo, ela era considerada inimiga do povo. Os cananeus, por muitos e muitos anos no Antigo Testamento, lutaram contra o povo de Israel. Eles eram o povo inimigo naquela época. Jesus, ele era ali o santo. E ela, o demoníaco. Afinal de contas, foi isso que ela pediu, que Jesus expulsasse o demônio que estava na sua casa, com a sua filha. Existe também o contexto de que Jesus era homem e ela era mulher, e isso naquela época também existia um certo preconceito, as mulheres não tinham voz na sociedade. Coisa que graças a Deus hoje nós temos, e aos poucos as mulheres têm conquistado isso. Na verdade, Jesus ali, naquele momento também, estava terminando de cumprir o Velho Testamento. Jesus estava fechando a antiga aliança, para que na sua ressurreição a nova aliança acontecesse. E na nova aliança o evangelho fosse universal e não somente ao povo de Israel. O momento ainda não era esse. O momento ainda não era dos gentios. E aí então este texto ele constrói toda uma cena, na verdade de hostilidade entre a mulher e Jesus. Uma cena que nós vemos e que nós nos assustamos. Por vezes nós podemos olhar para esse texto e dizer, nossa, será que eu nunca tinha visto isso? Talvez, né? Algumas das pessoas vão dizer, que cena interessante, que conversa e que diálogo mais desconfortável que aconteceu, que reação estranha de Jesus. E aí então, eu quero partir para a resposta da mulher, no versículo 27. Ela diz assim, sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Aí aqui volta aquilo que eu falei no início da nossa mensagem. Percebe uma vez como um mas faz diferença. Eu quero convidar você, abra a sua Bíblia neste texto, aí você que está na sua casa, depois mais talvez você possa ter um tempinho para fazer isso, abra lá Mateus capítulo 15, no versículo 27. Aquele mas que está ali, sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Este mas faz toda a diferença. Por quê? Porque ele não deveria estar ali. A verdade é que as novas traduções revisadas mais atuais, elas já não trazem esse mas. Porque o mas, ele dá a entender que essa mulher, ela estava tentando convencer Jesus. Como se ele estivesse, por exemplo, assim, não, Jesus, beleza, você está seguindo a sua missão aí, eu entendo, compreendo a sua ideia, só que eu tenho uma ideia melhor para te dar. Sabe por quê? Porque os cachorrinhos, eles também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Parece que ela está dando uma nova ideia e está dando a entender que ela está convencendo Jesus a abençoar ela. Porém, essa não é a mensagem verdadeira do texto. Essa não é realmente a tradução correta, por isso eu convido você, na sua Bíblia, se tem um mas, risque esse mas.
Este mas, na verdade, lá no grego, ele é a palavra pois. Ela diz assim: sim, Senhor, pois até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Ou seja, ela está concordando com Jesus. Essa mulher, meus queridos irmãos e irmãs, ela conhece e reconhece quem Jesus é. Se você olhar para o texto com mais atenção, você vai perceber isso. Ela chama Jesus de Senhor 3 vezes. E perceba, isso aqui é uma coisa importante, porque naquela época, os judeus e os fariseus não chamavam Jesus de Senhor. Eles chamavam ele de mestre, como um professor. Senhor é outra conotação. Senhor é quando você realmente se prostra, é quando você realmente se coloca diante dele como seu servo. Não somente como um mestre ensinador, mas como aquele que, vamos dizer assim, toma conta da sua vida. Ele é o meu Senhor, eu sirvo a Ele, eu dependo dEle. Ela chama Ele de Senhor 3 vezes. E outra questão bastante importante é que ela chama Ele de filho de Davi. Aquela cananeia conhecia a história do povo de Israel. Ela sabia que a missão do Messias, e que ela reconhecia que ele era o Messias, a missão do Messias era salvar o povo de Israel primeiramente. A bênção precisava chegar primeiro ao povo de Israel, pois eles tinham sido chamados com a lei que Moisés deu lá em Êxodo 20. E agora então, Jesus estava ali para cumprir a promessa que o povo tinha recebido no Antigo Testamento. E por meio dessa promessa, agora ela também poderia ter. E se usufruir dessa graça que vem de Deus. É como se ela mais ou menos dissesse: sim, você primeiro precisa cumprir a lei diante do seu povo e salvá-los, pois é deles que veio a promessa da salvação. Mas nós aqui, os estrangeiros, nós nos contentamos com o respingar desta salvação. O respingo que cai para o lado de cá dessa fronteira, nós já nos contentamos com isso. E aí então Jesus responde no versículo 28, mulher, você tem muita fé. Meus queridos, que texto maravilhoso, que texto lindo, onde nós temos, como na semana passada nós falamos sobre fé, agora nós temos um exemplo prático e fiel de fé. Esse texto, na verdade, nos dá a entender muitas vezes de uma forma errada, de que ela convenceu e insistiu Jesus, ao ponto de Jesus chegar e se convencer que ele precisa abençoar ela. Muitos pregam assim, que isso é grande fé, de que você precisa insistir e convencer, ao ponto de Deus olhar para você e dizer assim: tá bom, agora eu vou te abençoar, vai embora. Mas não é isso que o texto quer dizer. Isso não é grande fé. Na verdade, grande fé, a grande fé que foi vista por Jesus, foi o fato de ela se contentar com o pouco, com os caquinhos, com as migalhas. Grande fé não é convencer Jesus de que ele tem que mudar de ideia. Grande fé é dizer: até nas suas migalhas que caem para mim, Senhor, elas são suficientes. A fé dela, desta mulher, que nós não conhecemos quem é grande porque ela se contentou com o pouco. Para ela, o pouco é muito. A fé não é grande porque, na verdade, há uma virtude na pessoa. A fé é grande porque a dádiva de Deus, meu querido irmão, é muito grande. Porque um caquinho que cai da graça de Deus é capaz de salvar a vida de muitas pessoas. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, no dia de hoje nós nos contentamos com as migalhas. Podemos nos contentar até mesmo com aquele restinho de graça que, na verdade,
para nós já é muito, porque nós nos apegamos neste pouquinho, nessa pequena palavra que Deus hoje anuncia a você: os teus pecados estão perdoados. E nesta pequena frase, neste pequeno respingar da graça, nós nos apegamos a Deus. E esta é uma grande fé, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Que nós no dia de hoje possamos lembrar disso e começarmos a nossa semana lembrando que a graça de Deus, que pode ser até mesmo um pequeno respingar em nossas vidas, mudou a nossa vida para sempre, pois Ele nos resgatou dos nossos maus desígnios e do nosso pecado abominável, para a sua luz, para a sua graça e para o seu amor, onde nós hoje podemos dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de Ti, eu sou estrangeiro, eu sou pobre, eu sou seu inimigo, eu estou aqui, Senhor, o meu pecado me fez inimigo de Ti, olhe para mim, não me rejeite. Eu sei que o meu pecado é motivo para você rejeitar a mim, mas não me rejeite. Eu me ajoelho diante dos Teus pés, Senhor. Dê a mim o perdão dos pecados. E sim, que seja feito o que você quer, porque nós nos contentamos com o pouco, o perdão, que é maravilhoso e que é grandioso. Amém. Muito bem, depois de nós ouvirmos a palavra de Deus na sua mensagem, eu quero convidar você então a nós orarmos ao nosso bom Deus, incluindo de forma bastante especial também alguns pedidos que nós temos, os aniversariantes da semana, o Ítalo e o Charles. Por isso vamos então orar ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, querido Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua casa, diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu escutaste o nosso clamor, o nosso pedido de ajuda, e Tu deixaste respingar a centelha da Tua graça sobre as nossas vidas. Esta centelha, esse pequeno caquinho que cai e que nos perdoa e nos dá a fé verdadeira em Cristo Jesus. Ó Senhor Deus, continue nos alimentando com este pedacinho de pão que nos dá a salvação eterna. Por isso, ó bom Deus, nós queremos Te pedir, abençoe a todas as pessoas neste planeta. Senhor, que a Tua palavra possa estar chegando aos lares de muitas pessoas, que este culto possa estar sendo compartilhado por muitas pessoas também, para que as pessoas possam receber essa maravilhosa mensagem do perdão que vem por meio de Jesus Cristo e que é de graça. Nós não cobramos nada por isso, muito menos o próprio Cristo cobrou. Aliás, Ele doou tudo o que tinha, Ele deu a sua vida para conquistar o perdão que hoje é nosso. Ó Senhor Deus, nosso querido Pai também, nós queremos incluir na nossa oração de forma bastante especial a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Pedimos, Senhor, pelos nossos hospitais, pelas pessoas que estão internadas, pelos médicos, pelas enfermeiras e enfermeiros que estão cuidando das pessoas. Pedimos, ó bom Deus, pela saúde da nossa nação e do nosso planeta. Ó bom Senhor, nós queremos também incluir de forma especial os nossos aniversariantes, o Charles e o Ítalo. Eles fizeram aniversário essa semana e pedimos, Senhor, que Tu possas derramar sobre a vida deles inúmeras bênçãos, bem como também a graciosa mensagem da fé em Cristo Jesus. Fé é essa que nos leva ao perdão e do perdão à salvação eterna. Ó querido Pai Celestial, nós colocamos diante de Ti todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, tudo aquilo, Senhor, que está nos incomodando. Nós colocamos agora diante de Ti, diante dos Teus pés. Cuide de nós, ó bom Deus. Sabemos que Tu é um bondoso Pai. Por isso nós queremos orar a oração do Pai Nosso, a oração que Tu nos ensinou, a oração que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero que você receba neste momento, então, a bênção que vem diretamente do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, chegamos ao final do culto de hoje com a graça do bom Deus. Gostaria de convidar você então neste momento a compartilhar este culto com todas as pessoas que você conhece. Mais uma vez, nós estamos pedindo também que você possa deixar o seu like neste vídeo, para que este vídeo possa ser então reconhecido pelo site de que ele é bom e então o site possa então indicar o culto para que mais pessoas possam estar vendo esta maravilhosa mensagem que vem de Deus. Desejamos a todos então um ótimo domingo e que nós possamos então iniciar a nossa semana sabendo que Deus então vem a nós por meio de Jesus nos dar este pequeno respingo de graça que nos dá a salvação eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fiquem agora então com o louvor. Até mais e tchau, tchau. Cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti, do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva, ao Senhor.